Nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 13. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, abram a Bíblia de vocês aí também. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 13. Louvado seja Deus. João, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, sirva para nós de direção. Que esta palavra sirva para nós de força. Que esta palavra sirva para nós de refrigério. Que esta palavra sirva para nós de conselho, Senhor, e de direção. Que o teu Santo Espírito possa agir em nós agora, não somente naqueles que estão aqui na igreja, mas aqueles que estão ao vivo pela internet, ou aqueles que em algum momento, Senhor, terão acesso à tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é olhando para Cristo. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui para o texto principal da nossa palavra, de João 3, do 13 ao 21. Mas, como introdução a essa palavra, preste atenção no que a Bíblia diz em João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus, ele disse assim: eu vou atrair todas as pessoas a mim. Quando ele for levantado, ele ainda não tinha sido crucificado quando ele deu essa palavra. Ele ainda não tinha passado por este momento difícil. Mas você observa que ele mesmo diz: quando eu for levantado da terra, simbolizando a sua crucificação, todos atrairei a mim. Nós não somos atraídos por irmãos e irmãs, nós não somos atraídos
por alguma coisa que esteja acontecendo ao nosso redor, mas nós somos atraídos pelo próprio Senhor Jesus para estarmos na sua presença. Foi Ele que disse isso: todos atrairei a mim. Quando nós nos reunimos para buscar a face do Senhor Jesus. O que me liga a você é a presença de Jesus. O que liga você a mim é a presença de Jesus. Então é em torno da presença de Jesus, em torno da pessoa bendita de Jesus, é que nós somos atraídos. Você só está aqui, você só está na presença de Deus porque você foi atraído pelo Senhor Jesus. O exemplo que nós lemos aqui, quando Jesus fala na primeira leitura que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu quero mostrar para vocês o texto que está lá no livro de Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Vocês observam que o povo caminhava pelo deserto. Eles não tinham ali um alimento como um pão, uma carne. Eles não tinham pepino, eles não tinham tempero. Mas eles receberam de Deus uma porção que caiu do céu, que a Bíblia chama de maná. Era como se fosse uma chuvinha que descia do céu. E eles juntavam e faziam bolos ou faziam pães com aquele maná. E o povo estava fastiado, estava cansado de comer a mesma coisa todo dia. Eles estavam enjoados e eles reclamaram. A Bíblia diz que eles falaram contra Deus e eles falaram contra Moisés. E Deus não gostou da atitude deles. E aí Deus os puniu, mandando cobras, serpentes no meio deles. E as pessoas, elas estavam dentro da sua tenda, eram mordidas por serpente e morriam. Elas estavam caminhando pela areia, eram mordidas por serpente e morriam. A verdade é que todos nós precisamos compreender o contexto. O que é que levou Deus a mandar serpentes ardentes, ou seja, serpentes venenosas? Foi a atitude de blasfêmia, foi a atitude de falar contra Deus. E aí Deus castigou aquelas pessoas. E aquelas pessoas entenderam: eu cometi um pecado, nós cometemos um pecado. E foram até Moisés e falaram: Moisés, nós pecamos, nós erramos, ore a Deus por nós, interceda a Deus por nós. E então Moisés foi lá e pediu
e você vai colocar uma haste bem alta no meio do acampamento. E quando uma pessoa for mordida pela serpente, ela deve olhar para a serpente de metal. Só isso, só isso. Moisés foi lá e instruiu o povo. E a Bíblia diz aqui que quando uma pessoa era mordida pela serpente e olhava para a serpente de metal, ela ficava viva. Ela só sentia picada, mas o veneno perdia o efeito no corpo. Ela não deixava de ser picada, mas ela não morria daquele veneno da cobra, da serpente. Preste atenção aqui. Deus, Ele estabelece a cura para aquelas pessoas que estavam sendo mordidas pela serpente. Deus diz: olhe para cima, olhe para o alto, olhe para a haste, para a serpente que está na ponta da haste. Então era mordido, olhava para cima, era mordido, olhava para cima e não morria. O que nós temos que compreender é que este cenário, este contexto é um tipo de Cristo, é uma alusão à obra de Cristo na cruz, como Jesus falou. Quando uma pessoa ela está passando por dificuldades, ela está passando por problemas, está passando por situações da vida, o que a palavra de Deus diz? Nós devemos olhar para Jesus. Hoje eu te digo: olhe para Jesus, olhe para cima, olhe para o Senhor Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para o lar, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós corremos um sério risco de morrer. Se o povo que era picado pela serpente não olhasse para a serpente de metal e olhasse do lado assim, morria. Se eles olhassem para outra pessoa, por exemplo, a pessoa foi picada, mãe, morreu. Na hora que ela fosse picada, ela não poderia ir procurar outra pessoa. Ela tinha que naquele momento olhar para cima, olhar para a haste, olhar para a serpente que estava pendurada. Era a regra, era o único jeito da pessoa ficar viva. Irmãos, a única sobrevivência nossa é nós olharmos para Jesus. A única forma de nós vencermos no deserto da vida, a única forma de nós vencermos as adversidades é olhando para Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, mas olhe para Jesus. Hoje, Jesus está no meio de nós. Então nós devemos olhar para Ele, olhar para o exemplo dele, olhar para a obra dele, colocar tudo que nós estamos passando diante dele. Eu vou mostrar isso para vocês, como o Senhor trabalha, como que nós olhamos para Ele nos dias que nós estamos vivendo, assim como o povo de Israel olhava para a serpente. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Cada um de vocês aqui, ele está no singular. Quando alguém era mordido pela serpente, no singular. O justo viverá da fé. Não me envergonho do Evangelho, no singular. Eu preciso abraçar este Evangelho. Eu preciso abraçar Jesus e olhar para Jesus o tempo todo da minha vida. Irmãos, ontem eu estava cheio de fé. Hoje eu também estou cheio de fé. Eu continuo acreditando que Jesus Cristo está presente, que eu continuo olhando para Jesus, você continua olhando para Jesus, você continua na presença de Jesus, porque é de fé em fé. Muitas pessoas, irmão, elas tiveram uma grande fé, só que foi lá atrás no passado.
passar. Muitas pessoas fizeram grandes obras, mas foi lá no passado. E hoje, muitas dessas pessoas não estão na fé. Muitas dessas pessoas estão fora da fé. Mas eu e você precisamos andar de fé em fé. De fé em fé. Não é só aquela fé do primeiro dia, aquela fé do primeiro momento, não. É a fé de hoje, domingo, que é o primeiro dia da semana. Mas na segunda-feira nós temos que ter fé para a segunda-feira também. Na terça-feira nós temos que ter fé para a terça-feira. E assim sucessivamente. Cada dia nós precisamos continuar crendo. Irmãos, todas as vezes que nós deixamos de acreditar em Deus, deixamos de olhar para a cruz, deixamos de olhar para Jesus e começamos a dar ouvidos ao que as pessoas estão falando ao nosso redor, nós corremos o risco de cair, nós corremos o risco de ficar pelo caminho, nós corremos o risco do veneno entrar no nosso corpo e nos matar. Muitas pessoas estão ficando pelo caminho porque estão sendo envenenadas pela serpente e não estão olhando para Jesus e não estão buscando o Senhor. Então, quando você, mesmo se você for picado 10 vezes pela serpente, mesmo se você tiver 10 problemas diferentes, mesmo se você tiver 20 problemas diferentes, mesmo se você tiver 40 problemas diferentes, você vai andar de fé em fé. Você teve fé para vencer até aqui, então você vai ter fé para continuar vencendo. Essa é a visão. Quando você passa pela dificuldade, supera, você precisa renovar a sua fé na presença de Deus, porque outras situações virão. Porque a serpente, ela poderia morder a pessoa outras vezes. A pessoa poderia ser mordida várias vezes. Não importa quantas vezes uma pessoa fosse picada, fosse mordida pela serpente. O importante era todas as vezes olhar para a serpente de metal. Então, irmãos, não importa o que está acontecendo, você caminha de fé em fé. Você caminha todos os dias na presença do Senhor. Muitas pessoas, elas acham isso uma loucura, porque elas querem coisas sólidas, elas querem resultados palpáveis. E aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 21 em diante, a palavra de Deus diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que eu recebo na minha vida? Eu recebo Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que as pessoas do mundo pensam? Não, eu não vou olhar para Jesus. Não, eu não vou olhar para a cruz. Não, eu não vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para o que está acontecendo comigo. Olha só a minha situação. Olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou vivendo. E a pessoa, ela entra em depressão. A pessoa entra em tristeza profunda, porque ela começa a olhar só a situação que está acontecendo com ela. Ela só consegue ver o problema. Ela acorda pensando no problema. Ela passa o dia pensando naquele problema. Ela vai dormir pensando no problema. Irmão, aconteceu. Olha para Cristo, olha para a cruz. É o poder de Deus e a sabedoria de Deus para todos os que creem. O que significa poder de Deus? Jesus Cristo falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A palavra de Deus diz que não haverá impossíveis para Deus. Então é possível que Deus resolva qualquer situação. E a sabedoria de Deus, o que é? Deus tem todas as respostas que você precisa. Tudo que você precisa, Deus tem para te entregar. Então, você olhando para Jesus, crendo no Senhor Jesus, crendo na obra de Cristo, tudo está nele. Então, precisou
começar a dar ouvidos ao que as pessoas estão falando, ou aquilo que está acontecendo com você, você pode perder a direção. E eu quero mostrar para vocês aqui como que o povo de Deus entendia isso. Os salmos, eles eram canções, eles eram como se fossem cantigas, que eles cantavam a palavra de Deus e expressavam o momento e aquilo que o povo estava vivendo. Quero começar aqui com o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, não dormirá. Eis que não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É assim que o povo de Deus via o Senhor. Quando você olha para a cruz, quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus, está acontecendo com o Salmo 121 na sua vida. Você está dizendo: a resposta que eu preciso vem de Jesus. A resposta que eu preciso vem do Senhor. O Senhor vai me responder. O Senhor vai agir na minha vida. O Senhor vai trabalhar nessa causa. O Senhor vai fazer algo, porque você acredita que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você não está esperando uma resposta da pessoa A, B ou C. Você não está esperando que alguém se mova em seu favor, mas você está esperando a resposta vir do Senhor para você. O meu socorro vem do Senhor. Agora, como fazer isso fazer parte da sua vida? Você, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, você como um servo de Deus, como uma serva de Deus, o que você tem que entender? Quem eleva os olhos para os montes? Eu. Quem busca o socorro do Senhor? Eu. Quem não vai cair? Eu. Quem não vai sair do caminho? Você. Quem vai levar os olhos aos montes? Você. Quem vai buscar o socorro que vem do Senhor? Você. Então a sua busca é pessoal e intransferível. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa força, essa vontade de querer buscar o Senhor, de querer esperar a resposta que vem de Deus. Se você esperar no Senhor, o Senhor vai te responder. Mas quem busca sou eu. Quem busca é você. Nós juntos aqui, irmão, é muito bom. Mas você precisa compreender que Deus está olhando para você agora. Deus está olhando para o seu clamor, para a sua busca, para a sua fé, para aquilo que você está colocando diante dele, de forma individual. O Senhor está olhando para cada pessoa. O Senhor está agindo em nós. Preste atenção como é o trabalhar de Deus. Tem um outro salmo aqui que eu quero trazer para vocês, que é um salmo muito conhecido, mas também nos retrata isso. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste diante da escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Era costume do povo de Israel eles cantarolarem um para o outro esta palavra. Era costume deles conversar com o outro utilizando os salmos, dizendo: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Confia em Deus. O Senhor é a nossa habitação. O Senhor cuida de nós através dos seus santos anjos. O Senhor está conosco a todo momento. Você observa que é uma busca pelo Senhor. A todo momento você observa que esses salmos mostram alguém que clama ao Senhor, alguém que busca o Senhor, alguém que está na presença do Senhor, que crê no livramento do Senhor, que crê na operação de Deus. Porque essas pessoas, elas olhavam para Deus, elas olhavam para o Senhor, porque Ele é esse socorro que nós precisamos. Ele é a nossa busca particular. Então, quando você tem essa sede de Deus, quando você tem essa vontade de Deus, quando você entende isso, então o Senhor vem sobre a sua vida e te responde. Porque é uma busca verdadeira, é uma busca real. Você está olhando para o Senhor, você está olhando para Ele, você não está olhando para os problemas. Preste atenção, você está sozinho. 1000 pessoas é uma quantidade muito grande. Para juntar 1000 pessoas é difícil. Então, se você imagina 1000 pessoas, é muita gente caída de um lado. Agora, multiplica isso. 10.000 pessoas caídas do outro lado. Muito maior a multidão. Muita gente caída, muita gente prostrada. Imagina só, o Senhor está falando: mas você não vai ser atingido, você vai ficar de pé. Em meio a 11.000 pessoas, você ficará de pé. 11.000 cairão, mas você não cairá, você permanecerá de pé, porque você confia em quem? Você confia no Senhor. Você não teme a escuridão, você não teme o mal, você não teme o que acontece ao seu redor, você não olha para as circunstâncias, mas você olha para Deus. Hoje você pode mudar o seu olhar. Talvez até hoje você olhou muito para o que acontece na vida da pessoa A, B ou C. Talvez até hoje você olhou muito para os maus exemplos que as pessoas dão. Quando a pessoa diz assim: fulano fez tal coisa, eu também vou fazer. Ah, fulano não vai, eu também não vou. Ah, fulano não quer saber, então eu também não vou querer saber. Já que fulano não limpa, eu também não vou limpar. Já que fulano não fala, eu também não vou falar. Esqueça isso. Se algum dia você passou a olhar para alguém em comparação hoje, esqueça isso. Comece a olhar só para Cristo. Comece a olhar só para o Senhor. Comece a buscar só o Senhor. Busque o Senhor. Clame ao Senhor. Olhe ao Senhor. Louve ao Senhor. Sirva ao Senhor. E Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Irmãos, a fé dessas pessoas era essa. Era no Senhor. A fé não era em pessoas, mas era uma fé em Deus. Esse povo caminhou de fé em fé, crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Agora, provavelmente o salmo mais conhecido de todos, Salmos 23.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. As pessoas acreditam que Davi, que foi o escritor desse salmo, ele estava olhando para os céus, e ele estava no meio do mato, no campo, cuidando das ovelhas, e ele começou a observar. E como ele era um pastor de ovelhas, na época, ele ainda não tinha sido consagrado como rei, ele começa a tratar Deus como seu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, quando Deus observa aquele jovem, aquele adolescente, e vê a fé que ele tem, e vê a busca que ele tem, o Senhor começa a fazer uma obra poderosa na vida dele. A palavra de Deus diz que o Senhor falou com ele: eu te tirei de detrás das malhadas, eu tirei você lá do meio do pasto, eu tirei você lá do meio das ovelhas, e coloquei você assentado com os maiores da terra. Deus, ele foi na direção de Davi, porque Davi, ele tinha algo poderoso na vida dele. Ele acreditava: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas ele não tinha muita coisa, mas ele acreditava que nada ia faltar na vida dele. Quando você está num momento difícil, para quem você olha? Quando você está passando por dores, por dificuldades, por falta, para quem você olha? Guarde esses salmos. O teu socorro vem do Senhor. O Senhor é o teu pastor. O Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você vai ver o Senhor fazendo maravilhas. Você vai ver o Senhor operando. Então olha para Cristo, olha para Deus, olha para o Senhor, olha para a obra de Deus na sua vida. Confia que o Senhor está na direção de todas as coisas. Vocês vejam que esses salmos, eles mostram a soberania de Deus, mostram que Ele fez os céus e a terra, mostra que Ele está no controle de tudo, mostra que Ele livra, mostra que Ele cuida, mostra que Ele prepara, mostra que Ele abre as portas, mostra que Ele faz as coisas acontecerem. Hoje, se atentamente você ouvir a voz do Senhor e der lugar a Ele, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Mas você precisa ter essa consciência dos salmos. Você precisa ter essa consciência do povo que olhava para serpentes de metal. Você precisa ter a consciência daqueles que seguem a Cristo, que olham para Jesus. Hoje, eu e você somos privilegiados, porque nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor para estarmos na sua presença. Hoje, nós, olhando para Ele, nós vamos chegar no propósito que Ele quer para as nossas vidas. Não desvie o foco de Deus, não desvie o seu olhar do Senhor. Agora sim, nós vamos voltar para o texto principal de João 3, do 13 em diante. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. É para Ele que nós olhamos. Ele está no céu, Ele está aqui no meio de nós, Ele está com os irmãos que acompanham através das redes sociais, Ele está em toda a terra, Ele está em todos os lugares, porque a sua presença pode ser contemplada em qualquer lugar do universo.
É para Ele que nós olhamos. Vocês acham, irmãos, que nós olhamos para um homem? Vocês acham que nós olhamos para uma mulher? Não. Nós olhamos para Ele, que está sentado à destra de Deus. Nós olhamos para Ele, que é o Todo-Poderoso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje a questão é a seguinte: creia em Jesus Cristo como o poder de Deus e sabedoria de Deus, e vai ficar tudo certo. Porque se você achar que tem uma falha, se você achar que mas não está muito bom, eu estou achando que está faltando alguma coisa, então você não crê 100%. Você tem que acreditar 100%. Você tem que crer 100%. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo e você terá a vida eterna. Só tem uma saída para nós: olhar para Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Essa salvação está ao nosso alcance. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que voltar a nossa atenção. Como desde o início dessa mensagem eu estou falando, olhar para Cristo, olhar para Jesus, olhar para a cruz, é dar atenção a Jesus, é dar atenção ao Senhor, é dedicar a sua vida a Ele, é viver para a glória dEle. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vocês ouviram a leitura na introdução que eu fiz com vocês, que diz que o Senhor Jesus falou: quando eu for crucificado, eu vou atrair todas as pessoas para mim. Então, se as pessoas não estão sendo atraídas para Cristo, infelizmente elas serão condenadas. Infelizmente. Por quê? Elas não conseguem olhar para Jesus, elas só conseguem olhar para as pessoas, elas só conseguem olhar para as circunstâncias, elas só conseguem olhar para o problema, elas só conseguem olhar para a dificuldade. E o exemplo, você não esqueça não, o povo de Israel no deserto. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo tocado por Deus. O Senhor Jesus está operando na sua vida. O Espírito de Deus está operando em você. Não é a minha palavra, não sou eu, porque eu não tenho poder nenhum. Deus tem tratado da sua vida, como tem tratado da minha, como tem tratado da vida das pessoas que Ele escolheu. E aquelas pessoas que não vêm de jeito nenhum. E aquelas pessoas que não vão a Cristo de jeito nenhum. E aquelas pessoas que não olham para Jesus, que estão vivendo outro tipo de vida. É porque eles não querem que as suas obras sejam reveladas. Então eles querem ficar o mais longe possível das coisas de Deus. Eles querem ficar o mais longe possível de Deus. E o que nós fazemos por essas pessoas? Nós oramos por elas. Nós pedimos que Deus tenha misericórdia. Nós pedimos que Deus toque. Nós pedimos que Deus liberte. Nós pedimos que Deus faça cair as escamas dos olhos. Mas você que ouve a palavra, escute o que o Senhor fala. Ele fala assim, olha, que aquele que pratica a verdade vem para a luz. Por que você veio para Cristo? Porque Jesus está aqui, então por isso você está aqui. Você veio para Cristo. Por que você veio para Cristo? Porque a luz já resplandeceu sobre a sua vida. Jesus já fez uma obra em você e Ele vem aperfeiçoando essa obra. Ele vem trabalhando no seu interior. Ele vem trabalhando em você. Hoje você está crescendo na fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então hoje você está aumentando a sua fé. Então você está caminhando de fé em fé. E se você está aqui, é o que o Senhor Jesus diz.
ela chama. Quando você vai dormir, apaga todas as luzes, apaga tudo. Você sabe que amanheceu. Você vai para a luz. Você abre as suas janelas para a luz entrar. Você sai para o lado de fora. Você vai para os seus afazeres. Porque você é dia, é luz. A luz ela chama. A luz, quando ela está acesa, como essas luzes estão aqui, elas tornam um ambiente claro. Elas tornam um ambiente bem nítido. E é isso que Deus tem feito em você. Então, qual é a palavra de Deus para nós? Olhe só para Cristo e não olhe para mais ninguém. Mantenha seus olhos fixos no Senhor. Mantenha sua atenção em Deus. Como é que você faz isso? Como eu te expliquei hoje. Através de você buscar o Senhor todos os dias. Você vai separar um momento para você orar e falar com Deus. Todos os dias você vai separar um momento para você ler a Bíblia, a palavra de Deus, para Deus falar com você. Todos os dias você vai separar um momento para você louvar o nome dEle, para você engrandecer o nome dEle, para você glorificar o nome dEle. E todos os dias você vai ser fortalecido pelo Senhor. Todos os dias esses salmos vão inundar a sua vida. Essas palavras de Jesus vão inundar a sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai falar: hoje eu vou caminhar mais um dia nesta terra para a glória do nome do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para glorificá-lo. Muitas pessoas, como eu disse, vão se levantar, vão cair, vão falar, circunstâncias vão acontecer, mas nada e nem ninguém pode tirar o seu foco de Cristo. O seu olhar no Senhor, a sua atenção no Senhor. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te guia, é o Senhor que vai à tua frente, é o Senhor que prepara o caminho para você, é o Senhor que cuida de todas as coisas, é o Senhor que faz tudo na sua vida. Se você entende isso, irmão, você está bem. Se você entende isso, irmã, você está bem, porque todas estas palavras de Deus, elas fortalecem os que são da luz, elas fortalecem os que são de Cristo. Elas te dizem assim: continue olhando para Jesus, continue olhando para a palavra de Deus, continue buscando o Senhor, continue buscando a sabedoria de Deus, continue buscando o poder de Deus, porque o Senhor ele está prontíssimo para poder fazer as coisas acontecerem ao seu redor. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.